E é cada vez mais frequente o debate sobre o conceito de ESG, que reúne as políticas de meio ambiente, responsabilidade social e governança. E claro que o tema já chegou no agronegócio, na nossa pecuária de corte. Nesta manhã, vamos destacar como o zootecnista e o médico veterinário podem contribuir com os produtores para a implantação da agenda ESG nas propriedades rurais, principalmente nas esferas nutricionais e de bem-estar animal. Quem está comigo nesta manhã, pessoal, a convite do Conselho Federal e dos 27 conselhos regionais de medicina veterinária e zootecnia, é o Celso da Costa Carrer, zootecnista, professor da USP e presidente da Comissão de Zootecnia e Ensino do CRMV, aqui do estado de São Paulo. Ele fala conosco ao vivo, direto da minha querida cidade de Pirassununga. Doutor Celso, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Muito bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço imensamente também o convite feito pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária para estar com vocês hoje aqui. Vamos lá direto no assunto, doutor Celso. O que é ESG? Essa palavra eu escuto de um lado, escuto do outro, principalmente no mundo corporativo, né? E essa sigla, ela está cada vez mais sendo debatida nas fazendas brasileiras. Conta para o pessoal de casa o que é a importância e como ela se aplica à pecuária, à agricultura brasileira, professor. Mauro, a agenda ESG, que vem da sigla, né, ligada à responsabilidade ambiental, responsabilidade social e responsabilidade e práticas de boas governanças, né? Ela é um movimento que vem se fortalecendo, sobretudo por alguns componentes que trouxeram essa preocupação. Componentes, por exemplo, ligados a um consumidor cada vez mais consciente, mais conectado, querendo saber como é que as boas práticas de produção estão a caminho, né? Pressão dos países desenvolvidos em relação à solução de problemas ligados às mudanças climáticas globais, aspectos que trouxeram, depois do período pós-pandêmico, preocupações adicionais de como fazer uma boa gestão das cadeias produtivas, das cadeias de suprimentos, para que não houvesse interrupção dessas cadeias no processo de fornecimento de alimentos e biomassas no mundo inteiro. Uhum. E ele é um movimento que cada vez mais se cobra nos fluxos comerciais. Essa é a grande preocupação do mundo que compra produtos, né? E o Brasil, como grande player, ligado ao fornecimento de alimentos e biomassas no planeta, é uma grande vitrine. Nós temos que tomar cuidado, inclusive, com uma série de questões para atender essa agenda ESG, para vender cada vez melhor, né, e com valor agregado dos nossos produtos. A pecuária entra nesse movimento, assim como a agricultura, de uma maneira essencial, porque sabemos que a pecuária e a agricultura têm responsabilidade de responder por boa parte da solução dos problemas que afligem o planeta daqui para frente, principalmente. Entendi. Ou seja, o que eu já digo aqui no programa já há 10 anos já, a nossa janela é de vidro, a janela do produtor rural brasileiro é de vidro. E tudo que a gente trata aqui no programa, quando eu falo em rastreabilidade, quando eu falo, toma cuidado com as suas áreas aí ambientais, as suas nascentes, as suas APPs, quando eu falo cuidado com o seu funcionário, ver se ele está em ordem, está bem, tudo certinho, cuidado com vamos diminuir a marcação de gado a fogo, vamos fazer uma desmama racional, tudo isso não deixa de ser uma ESG, doutor Celso. Exatamente. A ESG é o nome de tudo isso que você acabou de falar. Como fazer a entrada da pecuária brasileira dentro dessa agenda? Tomar cuidado com todos os aspectos que estão sendo cobrados pelos atores que adquirem os nossos produtos, de maneira que nós comprovemos que nós temos uma
capacidade produtiva, não só do ponto de vista de custos, né, preferenciais, mas, sobretudo, que atendemos todos os cuidados ligados ao bem-estar animal, ligados à questão da ambiência dos animais, um bom manejo, boas práticas, né, onde o conforto e o respeito aos animais existem desde o início da produção, práticas de nutrição que vão mitigar a emissão de gases, efeito estufa, uma série de componentes que vão estabelecer a viabilidade de nós valorizarmos os nossos produtos, né, a partir do respeito em relação a todas essas cobranças que são feitas pelos compradores e que nós precisamos nos enquadrar e tomar muito cuidado com a imagem que a gente leva lá para fora, porque isso é fundamental para a gente crescer cada vez mais nas pautas de exportação da proteína animal no mundo. É verdade. Doutor Celso, o senhor deve ter duas grandes preocupações. Primeiro, com esses novos profissionais que o senhor forma e coloca no mercado como docente aí da USP de Pirassununga, esse veterinário e esse zootecnista. Ele é um cara dessa geração mais nova, é um cara mais adepto à tecnologia, é um cara que está mais ligado nessas questões. Aí a gente tem aí quase 200 mil veterinários espalhados pelo Brasil e pouco mais de 30 mil zootecnistas espalhados pelo Brasil, que são os caras mais zerados, vamos dizer assim, né? Já se formaram nas antigas. Como é que o senhor coloca? E o cara que está fazendo lá a sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado, enfim. Como é que o senhor coloca na cabeça de cada um que a ESG é um caminho sem volta? Olha, Mauro, eu acho que é um caminho sem volta, né? Não dá para a gente formar hoje profissionais que vão para o mercado atuar de uma maneira muito positiva, né, em relação ao funcionamento de todas as cadeias produtivas que nós estamos envolvidos. E o zootecnista, o médico veterinário são profissionais absolutamente indispensáveis, né, no funcionamento desse processo, sem nós criarmos uma visão crítica para esses egressos dos bancos escolares, né, uma visão crítica que venha a questionar modelos passados que hoje já não estão sendo viáveis do ponto de vista de continuar um processo sem o ingresso de tecnologia, de gestão, de conhecimento em relação a todo o funcionamento dos fluxos comerciais que acontecem. Então, a nossa preocupação, inclusive, é fomentar uma formação empreendedora que venha a buscar soluções cada vez mais interessantes, né, para dentro dessa formação. Hoje, nossos profissionais têm uma formação bastante sólida em relação a aspectos de natureza tecnicista, mas também uma formação importante na área de gestão, na área de empreendedorismo, na área de inovação. E a nossa preocupação é passar para esses profissionais que vão atuar e que serão a nova geração do agronegócio brasileiro para as próximas décadas, que tenham essa preocupação de estar sempre conectados com as demandas de mercado. E essa agenda ESG nada mais é do que uma grande sinalização das demandas de mercado e quais são as preocupações que nós temos que ter em função da nossa atividade como profissional. Um abraço para o pessoal do Brasil inteiro e também o pessoal dos Estados Unidos, da Europa, da Oceania e também da África. Todo mundo acompanhando o Giro do Boi, parabenizando o professor Celso por trazer esse debate para a gente. Eu vou incomodá-lo, agora que eu já tenho um contato dele, eu vou incomodá-lo direto para ele trazer aí, falar um pouco do seu trabalho, da sua pesquisa e, é claro, desse sonho dele em ver essa agenda ESG implantada em todas as fazendas do Brasil. E eu te faço uma última pergunta, professor Celso. Tem muita gente aqui falando, Mauro, esse negócio de ESG é para quem tem dinheiro. É para o grande pecuarista, o cara que consegue contratar uma empresa de consultoria, o cara que consegue contratar um veterinário, um agrônomo, um zootecnista. E para a gente que é pequeno,
Como que eu faço para implantar uma agenda ESG na minha fazenda? Essa é uma pergunta generalizada aqui, doutor Celso. Olha só, essa questão da agenda ESG não se limita aos grandes produtores, muito pelo contrário, né? A produção é uma produção agregada onde você tem diversos atores de diversos tamanhos. As preocupações são exatamente as mesmas, independente do tamanho do produtor. Cuidados básicos, por exemplo, como preservação de recursos ambientais, um bom manejo e cultivo de água, esse é um conceito novo dentro da zootecnia, onde você vai preservar, dentro do teu sistema de produção, seja ele grande ou pequeno, a capacidade de você lidar com aspectos relacionados, por exemplo, ao manejo da água, que é o principal nutriente do processo, né? De uma maneira responsável. Questões de responsabilidade social, você levantou essa questão de maneira muito apropriada, quer dizer, como é que estão as relações capital e trabalho dentro das unidades produtivas, toda a questão de fazer uma boa preocupação de manejar, isso pode ser feito no âmbito do pequeno produtor, em sistemas mais simples, né, mais efetivos, com preocupação de alcançar a eficácia dos controles de produção. Utilizar uma boa tecnologia não significa que você precisa gastar. Eu costumo dizer, e eu trabalho na área de inovação, eu costumo dizer que a tecnologia que dá certo é a melhor tecnologia possível. E cada tecnologia tem que ser adaptada naquele momento, naquelas condições do perfil do produtor, né? É aquela frase. O desafio do nosso profissional é saber exatamente qual é o pacote de recomendações mais adaptadas a cada perfil de produtor que nós precisamos atender. Concordo plenamente. Aquela coisa, o ótimo é inimigo do bom. Se você já tem alguma coisa simples, mas que funciona bem temperadinho, arroz com feijão funciona. Ou comece por ali, até você introduzir mais, capitalizar, introduzir mais tecnologias na sua fazenda. Nunca se esqueça de fazer o recadastramento. É um pedido dos 27 conselhos regionais de medicina veterinária e zootecnia no Brasil, ao qual o doutor e professor Celso da Costa Carrer preside a Comissão de Zootecnia e Ensino aqui no estado de São Paulo e também do Conselho Federal, tá? Faça o seu recadastramento, a união faz a força, viu, pessoal? Professor Celso, obrigado por esse bate-papo, apareça sempre aqui no programa Giro do Boi, tratando desse assunto. Agora o senhor vai se tornar uma nova fonte para a gente aqui de disseminação da agenda ESG para os nossos milhares de pecuaristas e agricultores que nos acompanham diariamente. Muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estarmos juntos. Espero que seja a primeira e tenhamos muitas outras oportunidades para conversar. Muito obrigado. Com certeza teremos. Eu tenho um carinho muito grande por todo o pessoal ali da USP, campus de Pirassununga, ao qual o professor Celso é um docente, é um professor. Muito obrigado, professor. Um grande abraço, Mauro. Outro.